Olá a todos, sejam bem-vindos à Nova Gênesis e a mais esse Golden Pill. Eu tô aqui com o Omega One, E aí, pessoal? tô aqui com o El Opa, e aí, pessoal? e com o Guimel. Salve. Porra, que vai GT. E a gente vai falar de Flex Mentalo, de falar sobre essa obra-prima do Grant Morrison, que tem um papel crucial em todo o trabalho dele, na vida dele, no trabalho dele nos quadrinhos e pra gente, né? O Flex Mentalo é um super-herói que ele criou, que apareceu. Acho que a primeira aparição dele ali na Patrulha do Destino, ele aparece só como um personagem secundário. E ele fez uma HQ solo dele, apresentando não só o personagem com mais carinho, mas toda uma dinâmica que ele enxerga para os quadrinhos e para os heróis aqui nessa renascença que ele pretendia realizar no mundo dos heróis. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, comentário e compartilhar com seus amigos. E principalmente se inscrever e ativar o sininho para continuar acompanhando as nossas publicações. Vou estar passando a bola aqui pro Guimel, para ele falar um pouco mais sobre o que rola nessa HQ e do que se trata, isso que a gente vai falar hoje. Ok. Então, o Flex Mentalo é um quadrinho que ele surge de uma experiência do Grant Morrison em Katmandu, uma experiência mística dele. E é um quadrinho com toques autobiográficos e com uma mensagem muito específica. O Grant Morrison, ele queria trazer a renascença dos quadrinhos. E essa renascença, ela envolve necessariamente a quebra da quarta parede, que seria nós, de fato, nos comunicando com essas entidades que são super-heróis, né? Então ele queria trazer essa nova era, que não é só dos quadrinhos, é nós despertando para a natureza da nossa realidade, que é um quadrinho também. Então, como que é esse Flex Mental? Ele é um super-herói da Era de Ouro, e isso é muito importante porque são 4 edições, né? E essas 4 edições, elas são como que caminhando o caminho que a história dos quadrinhos fez. Então, começa na Era de Ouro, aí vai para a Era de Prata, aí depois a Era das Trevas, né? E o quarto seria a Renascença que ele procura, né? Então, assim, o Flex, ele é um herói da Era de Ouro, vivendo assim, quando não existem mais esses heróis da Era de Ouro. Então, ele é um cara fortão, assim, otimista e tal, num mundo, assim, que não é adequado pra ele. É como se ele fosse o último herói da Era de Ouro, assim. E, e eles vivem num mundo meio esquecido pelos heróis. Tanto que a jornada dele é mandar um sinal de socorro pra Legião das Legiões, que é tipo os heróis mesmo, assim, o que estão meio que sumidos do mundo. E aí é assim, né? Tipo, a história começa com tipo um ataque terrorista, só que é uma bomba que não explode, é uma bomba de cartoon, assim. E aí ele leva essa bomba para um detetive, né? Investigar, um policial. E aí o cara fala assim que ele recebeu vários itens assim relacionados a super-heróis que são enviados por uma tal de faculdade X, faculdade no significado de capacidade, né? Habilidade. É uma organização chamada Faculdade X ou uma pessoa que que está organizando esses ataques aí. Ele fala até que as bombas são colocadas em locais assim que se explodisse mesmo ia danificar instituições preciosas, tá ligado? Tipo para mostrar o quanto o sistema é frágil. E aí esse detetive aí, ele mostra uma pista que é um cartão escrito por um tal de Fato, tá ligado? Tipo, ele não sabe, né? Mas o cartão tá escrito, o fato é alguma coisa, só que não dá pra ver o que tá escrito. E aí o Flex reconhece esse cartão como um cartão que o parceiro dele escrevia, o parceiro dele de combate ao crime. E aí ele fala assim que, tipo assim, o Flex esse quadrinho é totalmente metalinguístico. E é tanto que o Flex Mentalo
ele desde o começo se reconhece como um personagem de quadrinho que foi feito real, tá ligado? E ele sabe quem que é o autor dele e tal. E aí, quando ele era um quadrinho, ele tinha esse parceiro que era o Fato. Só que agora ele tá vendo um cartão do Fato na frente dele. E ele não. Aparentemente, o Fato não foi tornado real. E talvez se refira a eventos do próprio Patrulha do Destino até. Mas aí a jornada do Flex fica encontrar o fato, né? Ele vai atrás do fato. Enquanto isso, a gente vê o Ali Sage, que é o criador do... São duas linhas narrativas, né? Esse quadrinho. Enquanto essa jornada do Flex está acontecendo, também está acontecendo a jornada do Ali Sage, que basicamente é assim, ele se entupiu de remédio e droga e tá morrendo, né? Ele cometeu suicídio, mas ele tá morrendo ainda. E ele liga para os samaritanos lá, que é tipo uma instituição de, de apoio, né? A pessoas que estão com problemas, ou talvez relacionado a suicídio mesmo. E ele liga lá porque ele quer falar sobre quadrinhos, como as últimas palavras dele, né? Então você vai ficar o tempo inteiro cortando, né? Do Alice Sage conversando com esse samaritano sobre quadrinhos, e aí corta para a aventura do Flex, procurando o Fato, né? Que é outro personagem do Alice Sage, mas que tem um nome muito significativo e mais pra frente a gente vai ver sobre isso, enfim. Cara, eu acho muito interessante a história do Flex Mentalo, porque é uma HQ que não foi muito bem vista por uma grande parte das pessoas, que o motivo, ele é justamente porque as pessoas enxergam essa HQ, a maioria delas, de uma forma muito intelectual. Essas pessoas olham para essa HQ buscando uma crítica social, eles tentam encontrar alguma coisa, sei lá, algo simbólico, algo linear, algo que sacie, né, essa sede de pesquisa acadêmica, né? Então, o que você tem é muita gente achando que essa HQ ela é muito biruta, de fato é, mas é algo muito sem sentido, que é uma HQ. Esses dias eu até vi um comentário de um cara falando, mais um HQ de um maçônico, não sei o quê, é, gado de maçom, alguma coisa assim. E, enfim, cara, não tem como você gostar dessa HQ se você olhar dessa forma, porque a HQ é justamente o contrário. Ela, de uma forma muito simples, ela foi escrita para que a gente enxergue que a ideia do herói compõe toda a realidade. Essa é uma mensagem muito explícita na HQ, que a gente vai desenvolver melhor esse assunto aqui, mas você tem que simplesmente ler essa HQ com um olhar de criança, porque se você ler dessa forma acadêmica, você não vai fazer sentido nenhum essa HQ, você não vai encontrar nada ali. E se você olhar de uma forma muito simples, sem tentar desvendar grandes mistérios, você entende que a mensagem que o Grant Morrison está querendo passar é que os heróis existem e que a gente esqueceu deles. Então, essa HQ é meio que um guia, assim, para que você se lembre dessas potências aí que são vestígios dos deuses do passado, né? Então, acho muito interessante, porque ela realmente foi muito mal compreendida. Só que se você olhar de uma forma simples, você consegue entender muita coisa. Muito bom isso que você falou. Eu acho que é exatamente isso. Se você procurar ler dessa forma mais simples, né? Você vai conseguir absorver as coisas de uma maneira muito mais satisfatória, né? Porque as coisas acontecem de uma forma muito desconexa, né? E também é algo bem intuitivo, bem místico, eu acho. Se você ficar procurando
sentido demais, às vezes, conectar tudo na hora, talvez vai ficar um pouco difícil, porque as coisas elas se conectam mais pro final, né? Então você tem que ter um pouco de paciência quando você estiver lendo, eu acho. E é isso, né? Flex Mentalo é um super-herói na sua forma mais pura e simples, né? Como o Guimel falou na introdução aí, né? Ele é nobre, ele é corajoso, altruísta, totalmente diferente do clima das HQs que estavam saindo naquela época, né? Na Era de Ferro, 1996. Era de Ferro ou Era das Trevas, né? Como Morrison preferia chamar. Era uma época em que os super-heróis eram realistas, né? Que nós temos os principais exemplos, né? Os exemplos de maior sucesso, o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? E o Flex Mental, ele vai na contramão disso. O Grant Morrison, ele busca reviver as eras clássicas dos super-heróis, né? A Era de Ouro e a Era de Prata, né? O arquétipo puro dessas eras. Não é algo mais pessimista, mas otimista e realista, né? Diferente de pessimista, como eles citam na própria HQ. É como se ele tentasse reviver o mito dos super-heróis. Então, eu tô aqui com Super Deuses, né? Que é o livro do Grant Morrison. E esse livro, ele dentro do próprio livro, ele fala que ele tem um capítulo dedicado, né? Ele chama justamente de A Renascença. E aí, capítulo 18, A Chegada de Flex Mentalo. Né? Aqui mesmo ele fala assim que o Flex Mentalo é meio que o molde desse livro, né? Então, assim, fica a recomendação. Ele fala aqui, ó, tem uma parte aqui que ele fala. Flex era o super-herói pré-Era das Trevas, de moral simples, natureza gentil, amigável e tinha horror a valentões. No mundo mais sinistro, em vez de sucumbir, como fizeram os personagens de Watchmen, às pressões do mundo real, ele iria superá-las com o simples poder do mistério muscular. Então aqui você tem né, ele tem uma boa abordagem aqui que ele fala explicando toda a ideia inicial, né, que ele fala que foi baseado nos comerciais, né, você tinha uns comerciais nos quadrinhos antigos, né, que falava, né, fazer propaganda de como ficar musculoso, aí curso às vezes por carta, né? Você tinha muito essas coisas assim, aí ele pegou inspirado, né, nesses caras, para ser uns caras de tanga assim, musculoso. Ele fez esse herói meio inspirado nesses caras e tal. E você vê como é realmente essa ideia da simplicidade. E tem um momento aqui no começo desse capítulo que ele explica que a ideia do Flex Mental é apresentar o que ele quer dizer quando ele fala em herói realista, em super-herói realista. Porque o Grant ele faz isso, né? Ele faz esse jogo com a linguagem e fala assim, não, esses super-heróis que eu tô fazendo aqui, o Flex Mentalo, os heróis da Era de Ouro, eles são os heróis realistas, porque é um realismo dentro da realidade deles, né? Porque é estranho você falar em super-herói, mas não falar em realismo no sentido do nosso mundo, que não tem superpoder, que o homem não voa, que etc, né? Então, assim, o Flex Mentalo é essa ideia de um herói como um herói tem que ser. E isso é o realismo do herói. E em vez da gente transferir nosso mundo pro deles, a gente, com essa HQ, você consegue ver muito isso, tá transferindo o mundo deles pro nosso. Né? Essa quebra da quarta parede do Grant, em grande parte, ele está dizendo assim, não existe essa quarta parede. A gente esqueceu que ela não existe e botou ela aí, entendeu? E aí a gente vive como se os heróis fossem só aquele papel lá que a gente lê para se divertir. E não uma coisa, uma forma de vida, né? Que você cria através do seu processo criativo. E não só cria, mas descobre, né? Isso é perfeitamente casado com o que a gente traz do Tolkien, né? Que o Tolkien ele tem exatamente o mesmo conceito. E é interessante comparar Grant Morrison com Tolkien, porque eles são muito diferentes, né? Tolkien era um católico tradicional.
O Grant Morrison é um cara, né, liberalzão, né? O povo chama ele até de bicha louca, né? Na internet aí. E não tá tão errado assim, né? Ele até se traveste, né? Ele diz aí em entrevistas e tal. Então, assim, são caras muito diferentes, mas eles têm exatamente esse mesmo conceito e outros tiveram também. E Flex Mental é muito sobre isso, né? É sobre, ao mesmo tempo, a gente criar uma nova forma de vida, uma coisa real, quando a gente cria, e ao mesmo tempo a gente está desvelando a realidade, a gente está redescobrindo a realidade, algo que a gente esqueceu. Isso, cara, isso é maravilhoso. Esse HQ é um texto sagrado. Isso que você falou, né, de desvelar uma nova forma de vida, o Flex Mental, né, que são 4 edições, como eu estava falando antes. Cada uma delas representa, tipo, uma fase dos quadrinhos. Então, tipo, a primeira edição é a Era de Ouro, a segunda, a Era de Prata, a outra, a Idade das Trevas, né? E isso tem paralelos dentro do quadrinho, porque, assim, é como se essas 4 edições simbolizassem esse organismo que é todo o corpo dos quadrinhos, né? A indústria dos quadrinhos, mas não só a indústria, o ser dos quadrinhos, né? O quadrinho crescendo ao longo das eras. E a Idade das Trevas representa uma espécie de uma adolescência dos quadrinhos, que é quando você fica revoltado e quer fazer tudo ao contrário, tá ligado? A gente ainda tá nisso, porque, veja bem, The Boys. O que é The Boys? Se não uma paródia do super-herói, tá ligado? Uma versão sombria, assim, mano, é o que adolescente gosta de fazer, tá ligado? E todo mundo acha que é adulto, isso é mais engraçado, né? Mas enfim, e aí a 4ª edição mostra a capa, é um Flex Mental feito de painéis de quadrinhos. Então é como se fossem vários painéis formando o Flex Mental inteiro. Então isso é meta, mano, em tantos níveis, porque é como se o Flex se completasse nesses 4 quadrinhos e ao mesmo tempo essas 4 edições elas representam o desenvolvimento saudável, assim, de todos os quadrinhos, do quadrinho, assim, como uma forma de arte, né? E isso também é verdade dentro do contexto do Alice Sage, que o vilão último do Flex Mental, ele é a versão adolescente do Alice Sage. Só que o curioso disso é que ele chama Moon Man, né, o vilão, e ele ele tem uma máscara que é uma cara de lua, assim, tá ligado? E aí, no fim, você descobre, assim, que por trás da máscara, como eu disse, estava o Alice Sage adolescente, né? E o cara até fala, né? O Alice Sage, lá pro fim ele fala: o meu eu de 16 anos, ele quase me matou, tá ligado? Ele teria me matado se o Flex Mental não viesse me salvar. E, tipo assim, a indústria dos quadrinhos, mano, ela sofre perigo de morte, tá ligado? Ela sofre perigo de morte justamente por causa dessa idade das trevas, que é a adolescência dos quadrinhos também, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um nível necessário de desenvolvimento, né? Para o ser vivo crescer até a fase adulta. E aí eu digo isso porque a máscara, Moon-Man, ela era a imagem que ela é um sinal que causaria, mano, a volta dos heróis dentro da história. Porque, tipo assim, nessa história, como eu disse no começo, os super-heróis, eles sumiram, né? E o Flex Mental, ele tá buscando um sinal, ele quer dar um sinal pra Legião das Legiões para que eles voltem. Mas não se sabe onde eles estão, né? E aí você descobre que eles sumiram porque eles tiveram que, tipo assim, meio que eles sumiram do mundo para se transformar em ficção. E aí eles ficam dormentes, mas essa ficção deles, eles estão, tipo assim, em toda a matéria. Os heróis compõem toda a matéria, na verdade. Só que eles estão num estado dormente. E eles colocaram uma imagem para ativar eles. E essa imagem é esse Moonman aí, que era o abajur que o Alice Sage usava para ler quadrinhos quando ele era criança. É o rosto do homem na lua. Então você percebe que
É uma narrativa totalmente conectada, mano. A indústria dos quadrinhos, o quadrinhos como arte, o personagem e o quadrinho Flex Mental. É eu acho que Flex Mental, a gente pode usar ele como a base de todas as outras HQs do Grant Morrison, porque eu acho que ele sintetiza muito o espírito que o Grant Morrison ele imprime em todas as HQs dele, né? O espírito do Flex Mental está em todas as HQs posteriores dele, eu acho. E como o Guimel ele pincelou aí, né? A trama ela tem diversos níveis, né? E, mas eu acho que um dos motes principais dessa história é a pergunta: de onde vêm as ideias, né? E isso é uma coisa que aparece algumas vezes, é repetido algumas vezes durante a história. De onde vêm as ideias? E isso é algo que o Grant Morrison ele comenta também no Super Deuses, que o Lamed ele leu aí um trecho, né? Ele comenta isso também, né? Que ele queria falar sobre isso. Grant Morrison ele nos fala muito sobre a imaginação também. E não só que é lá de onde vêm as ideias, né? Mas que também o limite entre a nossa realidade e o reino das ideias é um limite muito frágil também. E falando um pouco mais das histórias que acontecem, né, simultaneamente, né, nós temos o Flex Mentalo tentando descobrir o que aconteceu com um amigo dele, o Fato, né, e o que é a Faculdade X. Aí, em paralelo, nós temos o Aliceide, né, o, o astro do rock decadente, à beira da morte, narrando a experiência dele. E, em terceiro, nós temos esse grupo de super-heróis em uma realidade tentando escapar da ameaça do vilão absoluto, né, que vai destruir toda a existência deles. E eu acho que essa é a parte mais importante. E tudo isso no final se conecta de uma maneira perfeita, né? E eu acho que o Flex Mentalo, ele pode ser visto como uma alegoria para a nossa relação com as histórias em quadrinhos, né? O narrador, o Aliceide, né, e a forma como ele se relaciona com os personagens e os lugares que ele próprio criou, eh, ele representa todos nós que também fazemos o mesmo, né, aqui no nosso mundo quando a gente cria algo. O Mentalium, a fraqueza do herói, que o transforma em qualquer pessoa e o faz esquecer que ele próprio é um super-herói, né? Isso significa que todos nós, né, eu, você, nós podemos ser o Flex Mentalo, né, sem saber, né? Porque nós de alguma forma estamos inseridos nessa história. O Grant Morrison ele sempre faz isso, essa meta-linguagem. Nós estamos na história, a história está no nosso mundo, tudo é uma coisa só. E isso é muito verdade, né. E o Alicente, né, ele como a máscara oculta do vilão, né, aquele com a a máscara da lua, né, eu acho que ele pode ser também o nosso próprio senso. Por que que é o vilão? Porque nós, com nossa descrença e senso crítico, nós sabotamos a nós mesmos, né. Nós impedimos que os heróis se tornem reais em nosso mundo. Isso acontece quando a gente deixa de ser criança, né, e entre aspas, se torne mais maduro, né. Cara, uma coisa muito interessante que, né, falando sobre isso, né, maturidade, uma coisa muito interessante que é mostrada na HQ é que o Flex Mentalo, ele é todo musculoso, tal, é, enfim, ele é a figura máxima aí da masculinidade, né? E é muito interessante que o Grant Morrison, ele passa uma visão do homem ideal, no sentido de masculinidade ideal, né?
Então, quando a gente fala de ser homem, a gente tem uma coisa assim muito, uma ideia na nossa cabeça muito formada já, né? Do que é ser um homem, né? E se a gente parar para pensar, essa ideia ela é muito instintiva, porque a gente geralmente, nós homens, geralmente a gente cresce com determinados valores, mas com o passar do tempo a gente meio que vai se tornando um adulto e muitas vezes, hoje em dia é uma coisa muito normal, a gente vai cedendo aí aos nossos instintos básicos, né? Que é o sexo, esse estilo de vida aí egocêntrico. E nessa HQ a mensagem é de que o homem ideal é aquele homem como o Flex Mentalo, né? Um cara respeitoso, cercado de princípios e que é um super-herói. Então, tem até uma cena muito interessante que tem uma quebra de quarta parede, assim, onde o Flex Mental estende a mão. Ele fala algo do tipo, não lembro exatamente, mas ele diz pro cara que quase cometeu um suicídio, né? Ele fala, vem comigo que eu vou te ensinar como ser um homem de verdade. E o Flex Mentalo, ele foi inspirado naquelas propagandas que existiam nas HQs antigas, que geralmente terminava HQ e tinha lá uma contracapa de um cara musculoso, cheio de frases de incentivo, né? Com frases te botando para cima, né? E te inspirando a ser uma pessoa melhor. E ele é exatamente essa propaganda. E eu acho muito interessante isso, né, cara? Porque geralmente a gente acha que para ser homem você simplesmente tem que exercer sua natureza ali, mas a mensagem é muito clara, né? Pro, no caso do Flex Mental, que é até uma coisa que as pessoas mais antigas falavam, né? Que você não é um homem, por mais que você nasça um homem, você tem que aprender a ser um homem, você tem que se tornar um homem de verdade. E você não se torna um homem simplesmente fazendo o que você bem entender. Enfim, você tem que se lapidando, né? E o Grant Morrison mostra de uma forma muito clara aí essa associação aí com os valores que os heróis precisam ter para serem super-heróis. Cara, e essa noção de que, tipo assim, ele coloca, né, nitidamente nessa HQ que os heróis eles são reais e ao mesmo tempo eles é como se eles estão em potência na nossa mente. Então assim, tem uma frase mesmo que é dita de forma muito direta na HQ que fala: "Nós podemos ser eles. Nós podemos ser eles". Então assim, é, a mensagem é bem direta. Os heróis ao mesmo tempo eles são reais, mas é como se nossas limitações nos separam, né, da existência heróica. E essa coisa do homem ideal é isso. O homem ideal é como se ele nunca tivesse existido, né? O homem ideal é o super-herói, é o Superman, tá ligado? E o Flex Mental é bem isso. Ele tem essa vibe bem Superman, assim. E é interessante, né, que ele coloca que o cara, quando ele acessa lá na HQ, tem uma parte que ele acessa lá um local onde os heróis estão escondidos, né? Acho que ele relembra a memória de infância, é isso. Ele relembra a memória de infância que os heróis levaram ele quando ele era criança para ver onde que eles estavam, como é que eles estavam vivendo lá. Eles têm esse momento, né? Que ele fala que ele foi para a cabeça de todo mundo. Ele foi para dentro da própria cabeça e para a cabeça de todo mundo. E lá estavam os heróis, tá ligado? Tipo, escondidos, esperando a libertação deles, né? E a gente, em parte, liberta
criando eles ou interagindo com eles de forma pura, sem ficar corrompendo eles, né? Porque ele tem muito essa crítica mesmo de os heróis terem sido colocados nesse limbo, né? Nesse esgoto, né? Tem uma parte que literalmente o Flex Mental passa pelo esgoto e vai para um. É interessante falar, a gente falar mais para frente dessa parte. E vai até para um lugar assim que os heróis estão tipo no orgia, né? Muito interessante que o The Boys depois coloca isso, né? Ele realmente, os heróis em uma orgia, um negócio que é uma corrupção do que é a figura do herói, né? E, enfim, e a gente realmente interagir com eles como eles realmente são, né? De forma pura. Isso é parte do processo da gente libertar esses heróis que estão alojados dentro da nossa mente, né? Cara, basicamente, se você quer aprender a ser um homem de verdade e você não tem aí um incentivo aí, uma presença paterna boa na sua família, cara, se inspire nos heróis. O Superman, como o Lamed disse, ele sim é um homem de verdade. Um cara que se sacrifica pelo próximo, né? Pelo bem maior, pelo bem das pessoas, tal. Longe dessa ideia narcisista que a maioria dos homens vive hoje, né? Então, vale aí a reflexão. Agora, falando dessa parte que ele tá no esgoto, é muito interessante que, olhando de uma forma mais profunda a HQ, tem vários momentos que parece que o Flex Mentalo, ele tá dentro da mente do ser humano, dentro da grande mente aí, da cabeça das pessoas. Então, tem muitas partes que dá a entender que é esse combate entre aquela propaganda antiga que tinha na contracapa das HQs, dentro da nossa cabeça. Então é muito interessante isso, é até meio difícil de explicar, mas é como se o Grant Morrison mostrasse a trajetória que essa informação faz quando ela entra dentro da nossa cabeça. E é muito louco que nessa era de trevas, né, que a gente vive, a informação, ela, para que ele consiga chegar num lugar onde ele possa mandar uma mensagem a legiões dos heróis, ele precisa passar pelo esgoto, onde só existe bordéis, bares de decadência, que é uma coisa que ele também coloca no multiverso, ele deixa bem explícito isso, né, que na mente humana hoje é o que existe hoje. Inclusive, que foi o que trouxe para cá, para esse mundo, a aristocracia, que é o grande vilão do multiverso. Foi essa situação que a gente se encontra que fez com que esses vilões ganhassem vida, né? E a situação atual é essa, né? Hoje em dia, cada vez menos as pessoas têm princípios, um propósito que não seja o propósito liberal, burguês e individualista. E isso, cedo ou tarde, sempre termina em tragédia, decadência, sem um norte, né, cara? Você fica a esmo, no vazio, sendo escravo de, de ideias que giram em torno da sexualidade e da degeneração humana em geral, né? Então, essa parte é muito fácil de interpretar que ele tá adentrando dentro da mente humana, assim, até chegar no aparato lá tecnológico que pede ajuda para os heróis, né? Enfim, tem tudo uma jornada fantástica ali para que essa informação consiga sobreviver na nossa cabeça e consiga se tornar algo útil. O Ômega tinha dito, né, que tem um Mentalion lá, que é o Mentalion ultravioleta, eu acho, que faz o Flex Mentalo
esquecer quem ele é, esquecer que ele é um herói e assumir uma personalidade alternativa. Ele pode ser qualquer pessoa, mano. E aí o Ômega disse que nós podemos ser ele, né? E o Lamed também falou, né? Tem uma frase, o Alice Sage fala também, nós podemos ser ele, se referindo aos heróis, né? E aí é uma das grandes mensagens, né, do Flex Mental, daquela cena que ele tá conversando com o detetive e aí o detetive passa o cartão do fato pra ele. Aí ele fala assim, o fato impossível. E aí corta pro Alice Sage vendo os quadrinhos que ele desenhou quando ele era criança. E aí tá o vilão falando assim, o fato está aqui, isso é impossível. E aí o fato chega assim e fala, o fato é, nada é impossível, tá ligado? E eu acho que esse é uma das grandes mensagens do Flex Mental. Que o fato mesmo é que nada é impossível, tá ligado? Então, tipo assim, é muito significativo o nome desse personagem. O fato, tá ligado? O fato, qual que é o fato? Se você for pensar, mano, todos os meios que a gente tem de saber as coisas, eles são eles são líquidos, né? O que você sabe como certo hoje, amanhã já não é certo mais. E aí dá pra pensar assim que o fato ele é uma coisa fictícia, né? Algo que não existe. O que seria o fato, né? Concretamente. E aí a gente tem essa frase aí do fato que é nada é impossível, que eu acho que é sempre que o fato é referido na obra, eu acho que essa é a mensagem aí que tá por trás. Tanto que quando eles conversam com o vilão, ele chega a falar com o Moon-Man sobre onde que tá o fato e tal. O Moon-Man fala que ele pegou o fato, dividiu e espalhou o fato pelo tempo, para frente e para trás. E aí esses fatos espalhados para frente e para trás, eles são o Faculdade X. E o trabalho do Faculdade X é colocar essas bombas aí, que elas não explodem de verdade. Mas o detetive fala, né, que elas explodem a realidade, né? E elas fazem isso mostrando a fragilidade do sistema, digamos assim. Então é como se o fato mesmo, a verdade do nosso mundo, é que as coisas podem ser diferentes, tá ligado? É que o mundo não é determinístico. E isso fica claro também quando a gente vê que é, o grande mal da obra, ele é chamado de o absoluto. E o absoluto é isso, né? É o que não pode ser, é o que é e não pode ser interpretado de outra forma. Enfim, e no quadrinho inteiro a gente tem essa dualidade aí de uma realidade terrível, né? Que o herói salva o mundo interpretando ela de outra forma. Por exemplo, o protagonista, o criador do Flex Mental, o Alice Sage, ele tomou um monte de droga e ele tá morrendo. Só que também pode ter sido MMs que ele tomou. E aí isso gera uma realidade onde ele sobrevive, tá ligado? Cara, eu só queria fazer um Foda. comentário bem breve, bem rapidinho. Que eu tava lendo aqui e eu reparei que o nome Flex Mentalo, Man of Muscle Mystery. Então repete MM, né? Repete 4 vezes a letra M nas iniciais, né? Então eu acho que ele fez uma brincadeira com a coisa do. Na realidade, em que tudo deu certo, o protagonista ingeriu os MMs, ingeriu o Muscle Mystery, sei lá, entendeu? Tipo, parece ter uma brincadeira com a letra aí. Genial, cara. Tudo nessa HQ tem essa genialidade. Você tá lendo, se você relê aquele capítulo, você lê outro capítulo. Ele renova. As HQs do Grant Morrison tem muito isso. O Flex Mentalo é fortemente isso. É realmente um negócio que, mesmo esses pequenos detalhes, eles estão te dizendo alguma coisa. Então, sempre que você está vendo, sempre que você está relendo, você está lendo uma outra HQ, ou lendo ela com menos véus, assim, é impressionante. Não é uma questão de ser complicado, é que ela vai se mostrando mesmo. Quando o Guimel falou do absoluto, né? Eu lembrei de uma imagem muito emblemática que é do
do Alice Sage, se eu não me engano, ele está impedindo que os mundos se choquem, né? Que eu acho que se isso acontece, né, é a vitória do absoluto, né? Tudo vira uma coisa só. Não existe mais essa multiversidade, olha só. Eu queria comentar sobre o conceito de Urgrund, mas antes de falar disso, né, eu queria falar do do que acontece na história, né, a coisa que eu acho mais foda nessa história, que os super-heróis, aqueles super-heróis que a gente vê, para escapar do absoluto, eles eles se eles se enviam dentro da nossa realidade. Eles não morrem, mas eles se tornam fictícios, né. E tem a imagem da nave deles que é como se fosse um avião de papel caindo e se destruindo, assim. E isso é muito foda, né. O Nanoman e a outra heroína que eu esqueci o nome, é Mini alguma coisa. É, Mini-Me. Eles se encolhem até o tamanho de um quark, né, que é uma parte do átomo, né, uma das das partes que formam o átomo, né, e eles viram toda aquela realidade. Porém, isso traz a eles o um problema, né, muito grande, né, o esquecimento. E os heróis, né, eles sobrevivem dessa forma ao absoluto. Eles entram no nosso mundo, porém como ficção. E o que que isso tem a ver com o Urgrund, né? Para começar, Urgrund é um termo alemão, né, usado na filosofia e significa solo original ou realidade primeva, que foi um conceito muito utilizado também pelo místico católico Mestre Eckhart e pelo Philip K. Dick, né. E quem usou isso na DC Comics também foi o grande Jack Kirby, né. E que era o Urgrund, né? Foi a explosão, tinha um planeta, né, que era o planeta original, e com a explosão desse planeta ele liberou uma onda de energia chamada de God Wave. E essa God Wave, né, essa onda divina preencheu todo o universo e semeou o universo dessa energia, né, e daí nasceram os deuses e as raças alienígenas e os super-heróis, né. Acho que, de alguma forma, isso o Grant Morrison, ele usou isso, porque quando os heróis, eles se lançam, né, eles se transformam em ficção para sobreviver no nosso mundo, é como se eles fizessem uma God Wave no nosso mundo, eles entrassem na nossa realidade, porém dessa forma, né, como uma semente, em todas as coisas, né, em cada célula nós temos uma partícula deles. E eu acho que esse é o ponto mais foda da história para mim. Cara, e falando ainda sobre isso, eu acho muito incrível como que o Grant Morrison, ele bebe de várias fontes, né? Mas falando da doutrina Philip K. Diana, se a pessoa conhece um pouco sobre Philip K. Dick, a pessoa consegue enxergar vários elementos nas obras do Grant Morrison que são ideias extraídas da exegese do Philip K. Dick, dos contos do Philip K. Dick. Ele não faz isso, o Grant Morrison não faz isso abertamente, mas você consegue enxergar muito isso nas HQs dele. Inclusive, tem uma parte muito importante no Flex Mentalo, que o Flex Mentalo ele tá procurando o fato e ele acaba numa escola vazia, meio
meio anormal, assim, e lá ele encontra um zelador que dá a entender que é Deus, meio que ali velho, esquecido, e em agradecimento pela bondade do Flex Mentalo, ele dá umas palavras cruzadas para ele preencher, e ele disse que o Flex Mentalo devia falar em voz alta a última palavra que ele escrevesse. Ele disse que era a palavra que Deus falou, a palavra que fez existir o universo e a consciência. E essa palavra a gente descobre no decorrer aí da história que é a palavra xamã, que é nada mais nada menos que representa aí um ser humano que o xamã era uma ponte entre os mundos, né? Entre o interno e o externo. E é muito louco isso porque na exagese de Philip K. Dick ele ensina que a cruz de Cristo era um catalisador de experiências xamânicas, né? Então você vê que o Grant Morrison não tirou isso do nada, né, cara? O Grant Morrison realmente é um gnóstico aí, talvez Um oculto, né? xamã. É um xamã. E fazendo isso, o Grant Morrison, ele meio que está concedendo aí ó, uma consciência para o universo DC ou desvelando, né? Querendo dizer que o universo DC ele tem consciência. E não só o universo DC, mas todo o mundo aí de HQ, eles têm uma consciência. E o Grant Morrison deixa isso muito claro aí nessa HQ e em outras também, em outras obras. E não é à toa, né, cara, que muitas HQs aí acabam influenciando intrinsecamente aí a consciência humana, sobretudo dos jovens adolescentes. E não é à toa também que está sendo um veículo aí muito visado aí pelos burgueses da nossa época aí. Não é à toa que estão tentando fazer de tudo para instrumentalizar aí essas HQs aí, para pegar essas histórias fantásticas e reduzir a narrativas e agendas políticas, né? Cara, essa coisa do xamã, ela pode conectar tudo que a gente falou até agora. Inclusive, a gente já gravou coisa falando de xamã aqui nesse canal. Mas olha só, a gente falou dessa coisa do ser homem, né? E a gente já falou sobre isso, acho. Dos quadrinhos, dos desenhos de criança mesmo, Ben 10, Liga da Justiça, desenho. Como a tradição que existe na nossa época, entendeu? Tipo, os homens do passado, eles tinham ritos de iniciação. Eles sabiam que o homem, para ser homem, ele tem que fazer um corte com a natureza. E o homem, ele é o herói, tá ligado? Não existe essa diferença. E, e aí, a inspiração que vem dos heróis da ficção, ela deveria fazer o homem buscar transcender a matéria e se tornar o xamã. Tanto que no final do Flex Mental, o Alicente encontra essas palavras cruzadas aí na sarjeta, e aí ele completa, né, a palavra xamã. Só que o close do quadrinho tá só na palavra man, tá ligado? Tem o chá e xamã. E o close é totalmente no man, assim, homem, né? Então, Que foda, cara. e essa coisa que o Ômega tava falando do absoluto, né? O que é o absoluto? Tipo, como eu disse, né? O Flex Mental, a história, tipo assim, esse mundo que o Flex Mental tá, ele tá meio que jogado às traças, mano. Tipo, todo mundo percebe que as coisas estão se desgrudando, assim. O detetive fala, o mundo tá todo se desgrudando. E eu tô aqui fazendo plantão no meu trabalho, tá ligado? E aí, tipo, o Flex, ele tá atrás do fato, mas ele quer salvar o mundo, só que ele não sabe direito o que tá acontecendo, ele só sabe que tem coisa errada, tá ligado? E aí,
E aí o absoluto, mano, a gente vê depois que onde os heróis foram, pra onde eles foram parar. Onde eles foram parar, né? Os heróis, mano, eles viram esse absoluto, mano, consumindo tudo. E a visão deles é um branco, né? É um branco chegando e sumindo com tudo. E esse absoluto é o nosso mundo. E os heróis, eles falam, essa semente que o Ômega falou, o plano deles era semear o absoluto. E como eles fizeram isso? Eles ficaram, só o Nanoman e a Minimis fizeram isso. Eles ficaram, mano, absolutamente pequenos e eles entraram dentro do absoluto. E a partir dali eles teceram tudo, tá ligado? Então, assim, o que é isso? É o mundo de uma lógica não linear dos heróis que foi invadido pelo absoluto, que ao mesmo tempo faz referência ao Alice de criança se tornando adolescente, tá ligado? Que é quando a visão dele vai se tornando uma visão mais fria da realidade, né? E aí os heróis eles invadem esse absoluto e a partir de lá eles tecem a realidade. Então, tipo assim, isso tem muito a ver com quando Tolkien fala que se você não viu uma chuva de prata, você não viu uma estrela, tá ligado? Tipo, a estrela não existe, a matéria ela não tem substância real. O que tem substância é a magia que tá lá, tá ligado? Então, quando a gente vê os heróis compondo toda a matéria ali, o Nanoman e a Minimis se juntando ali e fazendo tudo, mas eles acabam ficando num estado dormente depois de criar o mundo inteiro. É isso, tá ligado? O mundo, ele não é feito de átomo, cara, não existe essa porra. O mundo é feito de heróis, mano. E eles estão lá esperando a gente despertar eles, tá ligado? E aí, a gente tem até uma cena, mano, que tem um mendigo, assim, todo ferrado, velho. E ele, mano, tá cansado da realidade. Ele se injeta com uma droga que chama cristal. E aí, quando ele faz isso, ele enxerga isso. Ele enxerga os heróis voltando pra salvar a gente, tá ligado? E, tipo, ele fica completamente maravilhado. E ele mesmo se torna um herói. Só que acaba a brisa, mano, o cara morre, tá ligado? Só que aí quando é mostrado isso dos heróis compondo toda a matéria, mostra o interior de uma pessoa, né? A nível celular, assim, e a gente vê, mano, que tinha aquela droga, mano, sendo injetada nas pessoas. E do lado de dentro, né? Como se fosse numa dose segura, talvez. E interpretando aqui mesmo, porque não tem uma resposta clara, né? Grant Morrison que a gente tá falando. Mas lá no começo do quadrinho, mano, tem uma frase que é: esse aqui é o seu cérebro sob drogas, tá ligado? Como se o quadrinho fosse essa realidade diferente que o Grant Morrison compara com o seu cérebro sob drogas, né? Cara, é muito foda, né? Porque é meio que. A gente tá falando de um cara que teve relação com drogas e ele o tempo todo tá indicando pra gente que não existe nada mais que compensa mais do que você penetrar na ficção, né, cara? Tem até essa coisa que você falou do Absoluto ser, tipo, ele adolescente, né? A visão dele se tornando adolescente e tal. Tem bastante momentos, né, flashbacks, assim, que mostram na história do Wally Sage se tornando adolescente e o que vai acontecendo, né? Ele vai largando os personagens dos quadrinhos, ele vai começando a surgir o quê? Desejo sexual, ele arruma uma namorada, entendeu? Então, assim, é muito interessante essa noção de inocência perdida, né, cara? É meio que a queda do homem, né? Como acontece até na Bíblia, né, cara? Os anjos recebendo punição divina por terem se apaixonado pelas mulheres do mundo, né? E deram fruto deram a luz a uns gigantes e tal, enfim. Mas aí já é uma referência muito obscura, né? E e é isso, né, cara? E aí, lá no conflito ali que o Alicejah, que o Alicejah não, né? Que o Homem na Lua, o Moon Man ali, quando ele com- é, é, desafia ali, né, o Flex Mentallo, ele puxa o Metallium negro, né?
E aí você pode ver que ele associa o que que é o Mentalhão Negro, né? Tira os poderes dos heróis. E aí ele falando assim, né? Ah, você é uma coisa ridícula, você não existe, você é um, tá ligado? Você é ele diminuindo aquela existência fantástica, a noção do realismo, né? E aí o tempo todo é essa visão que o Absoluto tem, né? O cara fala, chega um outro cara lá pra ajudar e ele fala assim, e você tá achando o quê? Sabe? Não existe final feliz, isso é coisa de criança, entendeu? Então, quer dizer, toda essa noção do amadurecimento, entre aspas, né, do Wally Sage representa não só o caminho que teve as histórias, né, que foram ficando, entre aspas, mais adultas, como mostra muito bem como é a nossa queda, né, em relação com essa fantasia, com essa imaginação. Que caminho a gente percorre para perder ela, tá ligado? É a gente vendo as coisas em absoluto, né? Vendo as coisas de forma pessimista e, e optando o quê? Optando pelo carnal, né? Tem isso aí também. Cara, que interessante, né? Mentalium negro. É, cada Mentalium é como se fosse as Kryptonitas, né? Tem várias cores, cada uma faz uma coisa. Cada Mentalium tem um efeito no Flex Mental. Só que o Mentalo negro, ele é a morte do Flex Mental, porque ele traz a realidade, tá ligado? E o Flex Mental, essencialmente, é um herói da Era de Ouro, tá ligado? Ele só morre se ele levar aquilo. A gente consegue ver, né, os heróis tendo versões mais dark, assim. O Flex Mental não, ele só pode ser aquilo, né? E, e se relaciona totalmente com o Philip K. Dick, né, ó, Mentalium negro, metal, negro, tá ligado? Faz a referência, mano, a Black Iron Prison do Aí, mano, Philip K. Dick. a prisão de ferro negro, cara. É exatamente isso, né? Uma confirmação do mundo determinístico que vem do lado de dentro. A gente tem um império, que é um mundo determinístico, e aí você que acredita nele, que é a Black Iron Prison, a prisão de ferro negro, dentro da sua cabeça. Aí um confirma o outro, né? Enfim. Cara, é interessante a gente ver, porque assim, você vê essas ligações, esses milhares de referências que você encontra no Grant Morrison em relação a Philip K. Dick, em relação a religiões antigas, a filosofias e um monte de outras coisas, você fica. Claro, muita coisa é realmente uma referência que ele racionalmente pensou, falou, não, mas isso aqui eu vou associar de tal forma porque eu li em tal lugar. Mas, cara, ele teve uma experiência religiosa. A experiência religiosa ali do Grant Morrison, né? Assim como o Philip K. Dick teve uma, né? Revelou pra ele a natureza das coisas, tá ligado? Revelou, ele descreve, né? No Super Deus ele conta em partes, ele vai picotando assim ao longo do livro e conta no geral, durante o livro todo ele vai contando. Você tem isso, ele contando essa experiência e ele relata, né, que a gente tem o quê? A gente tem 4 dimensões de espaço, isso é importante. A gente acha que tem 3, mas são 4. A quarta é o tempo, né? O tempo como espaço. E na quinta dimensão, é onde ele foi parar nessa visão que ele teve lá no Katmandu. Ele vê isso como o tempo e o espaço como uma coisa só, né? Então ele vê as 4 dimensões ali dispostas ali, né? Como sendo o quê? Um quadrinho, né? Porque o quadrinho é assim. Ele vê a própria realidade daquela forma, né? É tudo se estendendo, o tempo e espaço sendo a mesma coisa, né? E, tipo assim, isso é uma das coisas que ele viu nessa visão. Ele teve todo um esfolhamento ali da realidade na frente dele, que foi o que influenciou todos esses quadrinhos. Então, assim, a gente não tá falando de um cara que tem essas ideias malucas do nada. Ele, ele ele não tem as ideias malucas do nada, porque primeiro ele viu essas coisas. Ele viu essas coisas sendo mostradas para ele. Claro, ele pensava muito nessas coisas, e tanto que acontece isso no relato dele, dos guias dele ali naquela abdução, né? Semelhante a uma abdução ali. Falando assim, né? Ah, você pediu por isso, tá ligado? Agora, tipo assim, é sua responsabilidade isso aqui. Quer dizer, ele buscou. E por ele buscar, foi revelado para ele.
Por que que eu tô falando isso? Pra gente entender, né? Quando a gente tá falando de conceitos que o Grant Morrison coloca ali, que muitas vezes conversa com outros caras, muitas vezes estão conversando porque são de formas diferentes, mas a mesma mensagem é interligada em vários escritores e tal, entendeu? Como foi com o Philip K. Dick e tal, que é realmente esses caras sendo profetas, entendeu? Por isso que lá no trás eu falei, Flex Mental é um livro sagrado, porque o Grant Morrison foi um profeta, independente do, sabe? Porque tem as pessoas separam muito o que pode ser religioso do que é mundano. Mas, cara, o apóstolo Paulo era um assassino de cristãos, tá ligado? Ele era perseguidor de cristãos. Depois ele virou o quê? O maior cristão de todos. Da mesma forma, o Grant Morrison ele é recrutado sendo uma pessoa comum, sendo uma pessoa que usava droga, que tem suas questões aí, né? Que tem seus, sei lá, não sei hoje, mas que tinha todas as suas questões também com sexualidade, suas taras, não sei o quê. É um cara que tinha, como qualquer outro ser humano, às vezes até pior que muita gente, que foi recrutado, porque ele, tá, entendeu? Se dispôs a isso. E os HQs dele são ele cumprindo essa missão, cara. É ele cumprindo essa missão que foi dada a ele, de mostrar pra gente o que foi revelado pra ele. A gente não precisa passar pelo que ele passou. Ele tá mostrando em Flex Mental. E ainda falando dessas experiências, né? Mais um indício aí, né? Que a ficção científica, a ficção em geral é uma porta de saída, né? Para para todo esse mundo aí determinista que a gente vive. Esse mundo fudido, vamos falar a verdade. Mas ainda falando disso, quem que é esses caras, né? Grant Morrison, Philip K. Dick, tem até o David Sim, que também teve uma experiência religiosa. Cara, são pessoas que beberam da fonte da ficção científica, se debruçaram aí sobre todos esses assuntos e mergulharam nas histórias, né? E é muito interessante isso, né? Que são todos caras ligados aí a contos e HQs, mundos em geral, né? De ficção científica. Eu ia falar sobre a ficção científica no geral, né, cara? Muita gente não leva muito a sério esse conceito, mas se a gente parar para pegar aí ó, as HQs pulps, né, antigas, sci-fi, cara, muitas delas serviram como base para que as descobertas científicas acontecessem, né? Muitas descobertas científicas, muitas invenções vieram da ficção científica, da arte, né? Mesmo, do HQ, do cinema. Então, a gente consegue, se a gente olhar dessa forma, a gente consegue ver o peso que a ficção tem na nossa realidade, né? Ah, e nos Novos Deuses e no Flex Mental, o Grant Morrison, ele fala que a bomba era uma ideia antes de existir. Então, por que que um humano, uma versão do ser humano melhor, que é o herói, não pode existir também, né? Cara, e relacionado a essa coisa da bomba, né? Nesse quadrinho, e a gente já falou, né? Esse quadrinho, mano, ele é muito autobibliográfico, velho. Se você assistiu o documentário do Grant, Talking with Gods, e ler esse quadrinho, você vai ver, mano, que tem muita coisa aí que é o Grant, mano, e ponto. Mas, enfim, e ele tem o Ali Sage, o criador do Flex, ele tem uma lembrança, cara, que ele tava numa salinha, tinha vários moleques assim em roda, cagando, tá ligado? E ele tava segurando a mão de alguém que ele não sabia o que era e ele achava que poderia ser um ET ou um abusador, tá ligado?
E essas crianças estavam olhando uma coisa, velho, que parecia uma bomba explodindo, tá ligado? E ele tem essa lembrança, ele tá tentando lembrar de onde que vem as ideias, velho. E aí, mais pra frente, mano, você descobre que esse lugar que ele tá é o aquário do peixe dele, de quando ele era criança. E que, na verdade, ele tava segurando a mão de um super-herói, tá ligado? E que o super-herói contou pra ele de que os super-heróis são a verdadeira origem, né, do nosso mundo e que eles vão voltar pra salvar a gente. E, bom, contou basicamente o fato, né, a realidade última do nosso mundo. E, e é muito interessante essa coisa, né, de onde vêm as ideias e uma imagem que é uma chave para destravar a verdade do mundo. E é sempre assim, um castelo de cerâmica que fica dentro do aquário do seu peixe, e a outra é a face do homem na lua, né? E tipo, de onde vem, né, as histórias, né? Eu consigo imaginar isso perfeitamente, né? As pessoas do passado olham pro céu e vê um homem na lua, mano. E a partir daí, mano, a imaginação é a fagulha da imaginação, né? E isso mostra pra gente, né, a natureza se revelando, mano, através da imaginação, né? E mais uma evidência aí, né, dos heróis como o fundamento verdadeiro da matéria, mano. Mesmo que pareça que não, mesmo que cientificamente seja o átomo, na verdade é o super-herói, né? E, cara, cara, é tantas referências, uma dentro da outra, velho, que é assustador a capacidade do Grant. Porque a bomba, ela tá intimamente relacionada com o átomo. Porque a bomba, ela é a divisão de um átomo, né? A divisão do núcleo de um átomo. E, e ela meio que foi a prova, né, da existência da matéria. A bomba nuclear, ela é meio que a prova daquela equação, né? E igual a mc ao quadrado. Ela mostra que o nosso mundo é energia pura congelada, velho. Porque é energia transformada em matéria, né? Então a gente tem essa dualidade, né? Do átomo de um lado e o herói de outro. Duas possibilidades de realidade, só que uma tá condenada e a outra é perfeita, né? É o cosmos restaurado ao que sempre deveria ter sido. E é muito interessante, né, que a bomba nuclear, ela aparece toda hora, né, nas obras do Grant. Era o maior medo dele de quando ele era criança, porque ele vivia, assim, na iminência, mano, de ser explodido. Os pais dele faziam todo um trabalho ali de militância antibomba, né? E aquilo impactou ele profundamente, mano. E aí, na ficção, ele redimiu completamente a bomba, porque ao mesmo tempo que a bomba nuclear, ela aparece como um vilão desse quadrinho, né? Um mal terrível que pode acontecer a qualquer momento. A bomba também é a salvação nesse quadrinho, que é essa bomba que o Faculdade X usa, que é uma bomba de cartoon que não explode, mas que destrói a realidade. Essa é a função dela, né? Tanto que no final, mano, o final da obra mostra quem que tava falando com o Alice Sage no telefone, né? E era o Faculdade X, era o Fato. E aí o Fato só deixa uma bomba no orelhão que ele tava e sai andando. E essa bomba que destrói a realidade, essa é o logo do nosso canal, né? É isso que nós pretendemos fazer. Destruir a realidade e tem uma plantinha lá como um símbolo de vida, né? Trazer nova vida, a vida perfeita da ficção de volta para o nosso mundo. E aí, totalmente isso que fala no quadrinho, né? O nosso mundo, ele quase morreu. A gente pode considerar até que ele morreu, porque as coisas perderam essa fagulha da imaginação que dava sentido, né? Então, é como o quadrinho inteiro mostra, né? Que os heróis saíram e os caras estão, assim, meio que num mundo condenado. Eles não sabem o que fazer. E isso é o absoluto, consumindo todas as coisas. E o Alice Sage, quando ele percebe isso, quando o Flex Mental salva ele fala, né?
que sente as coisas se enchendo de vida ao redor, né? É o mundo inteiro, mano. É o mundo que tá... A sua alma tá em perigo e a sua alma pode redimir o mundo também. Você salvando... Essa é uma das conclusões profundas, né, do Philip K. Dick também, né? Quando ele fala da questão do altruísmo e tal. Não existe essa coisa de você se sacrificar sem receber nada em troca, tá ligado? A gente tá todos juntos nessa. O nosso universo é um organismo em que um depende do outro, tá ligado? Então, salvar o mundo é salvar a si mesmo e salvar aos outros, tá ligado? E falando sobre o final, né? Quando, quando o Flex Mentalo ele salva a história, né? Salva o mundo pela persistência dele, ele muda a mentalidade, a maneira de ver as coisas do Alicente, né? O que que acontece? Você tem uma parousia de super-heróis, né? Um advento de super-heróis. É uma imagem muito, muito maravilhosa, assim. No último quadro, você tem centenas, o céu todo cheio de centenas de heróis. Isso é uma cena que me lembrou, inclusive, do final de Prometeia, que também tem uma espécie de parousia lá. Eu achei isso muito legal. Cara, e é assustador, né? A quantidade de elementos aqui. A gente tá falando há muito tempo já e tem coisa que a gente nem arranhou ainda, né? Mas tô pensando em encerrar agora. O que vocês acham? Eu acho que o tempo tá longe, cara. Eu acho Cara, eu acho que que a gente falou muita coisa boa. Tá pra encerrar, né? e a gente, cara, não dá pra dizer que não é complexo. Esse quadrinho ele tem uma complexidade justamente porque o fato foi espalhado para trás e para frente no tempo. Mas essa complexidade, ela tem uma função ali, tá ligado? Porque é estranho, esse quadrinho ele se autorreferencia o tempo inteiro. E eu acredito que essa é uma forma de mostrar pra gente o hipercontexto, né? Como tudo lá, tudo é tudo ali. As coisas estão, tipo, ligadas essencialmente uma na outra. E de forma assim que é um organismo mesmo, né? Mas a mensagem dele é simples, a despeito de todos esses mistérios. São mistérios mesmo. Tipo, pô, o que é isso aqui, tá ligado? Tem várias coisas ali que te coloca pra pensar e que você não vai descobrir tão cedo, se é que você vai. Mas a despeito de tudo isso, a mensagem dele é muito simples, né? Que é eles estão vindo salvar a gente, né? E a gente pode ajudar nisso, que é o mais da hora disso. E é isso, cara. Se foi flex mental pra vocês, eu acho que a gente pode encerrar agora. Essa é a nossa fé. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui, mais esse Golden Pill aqui na Nova Gênesis. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar o que você achou, se você gostou ou não gostou, e compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no canal, ativar o sininho para ajudar a gente precisa muito disso para o crescimento do canal. E também você vai estar recebendo as notificações. Bom, eu agradeço aqui a todo mundo que chegou até aqui, a todo mundo que participou e até o próximo vídeo.